Ok, pessoal, conforme combinamos na aula do dia 10, eu vou fazer aqui um breve resumo para que fique registrado o conteúdo que foi tratado na aula virtual e para orientar vocês nas atividades que vamos desenvolver durante essa primeira aula, ok? Então veja, eu vou relembrar vocês a respeito do conteúdo que tratamos de atualização monetária por meio de um deflator, né? Então construímos um número índice, chegamos ao deflator para realizarmos uma atualização monetária. Lembre-se, essa atualização monetária é uma espécie de tabulação da base de dados para preparar essa base de dados de acordo com o modelo teórico escolhido, utilizarmos nos nossos modelos econométricos. Então essa é a parte inicial. Não se esqueçam, isso é nada mais, nada menos que uma revisão daquilo que vocês já viram em cursos anteriores, cursos que já foram ministrados em outras disciplinas no curso de economia. Bom, o objeto da aula foi tratar em particular o deflator, né? A partir do número índice, construímos um deflator e esse deflator me permite diferenciar o valor nominal e o valor real de uma base de dados. Então veja que a gente tratou simplesmente como foco, como objeto da aula, o uso de um deflator para atualização monetária. Mas também eu consegui colocar um conteúdo também a respeito de taxa de juro real e taxa de câmbio real, que também foi uma breve revisão para que vocês possam lembrar disso no momento que estivermos tabulando a base de dados para a entrada no modelo. Então veja lá, só para fins de registro, né, também dito em sala de aula, o Brasil obteve 9 padrões monetários diferentes de 1833 a 1994. Se vocês quiserem uma informação um pouquinho mais precisa sobre isso, eu sugiro aqui o livro de Gustavo Franco, A Moeda e a Lei, que tem um histórico bem intenso, tem um histórico profundo sobre, inclusive, o plano real. É um momento em que a gente vai dar maior atenção a partir de 1994, então eu sugiro que façam aí uma leitura, aqueles apaixonados por economia, não pode deixar de fazer a leitura desse livro. Bom, só para fins também de registro e para aqueles alunos que queiram ampliar um pouquinho mais o horizonte, elaborar um modelo um pouquinho mais amplo da economia brasileira, então aí tem o que eu vou chamar das datas de referência para as mudanças de moedas. Né? Como a gente vai trabalhar em particular a partir de 2000, então nós vamos estar preocupados aqui. Entretanto, nós temos todo esse histórico aqui com as respectivas datas das mudanças das moedas e a conversão, a paridade que foi feita naquele momento. Okay? Então é um registro também, você dê uma pausa aí e lembre disso quando vocês estiverem fazendo aí um estudo um pouquinho mais amplo. Bom, além disso, eu também sugeri na aula alguns índices de inflação que a gente utiliza para nosso estudo em econometria. Quando a gente for deflacionar uma série econômica, dependendo da natureza da série econômica, a gente vai escolher um desses índices, ou o INPC, ou o IPCA, ou o IGPDI, ou o IGPM, além de outros, mas esses são os mais importantes. Aqui tem, na realidade, uma espécie de características de cada indicador. Né? Lembrando que o IPCA, está aqui salientado de azul, é o índice oficial para a política econômica. Né? Então, tudo que a gente for falar em política econômica, monetária, fiscal, cambial, a gente vai geralmente utilizar esse indicador aqui. Mas também tem o IGPDI, que é um outro indicador também pelo lado da oferta, né, que também caracteriza aí um indicador de amplo uso. Lembre-se, ele é ponderado pelo índice de preço por atacado, o índice de preço ao consumidor e o índice nacional de construção civil. Ponderado a 60%, 30 e 10. Além disso, também nós temos o IGPM. Né? O IGPM é um índice característico de mercado, capta aí a flutuação cambial, capta aí a mudança de calendário mensal
do dia 21 ao dia 20, então também amplamente utilizado. A escolha vai ficar aí a critério do modelo que nós vamos utilizar. Bom, também fiz aí uma breve apresentação a respeito do que é o Brasil antes de 94, antes do Plano Real, né? Essa turbulência toda da inflação que a gente tem observado aí na história da economia brasileira desde 1944, chegando a ter mais de 80% de taxa de inflação mensal, né? Então isso aqui é para fim de registro. Nosso objeto de trabalho vai ser pós-plano real. Nós temos que levantar essa série aqui. Bom, falamos também um pouquinho sobre o número índice. Né? O que vem a ser o número índice? É a acumulação da taxa mensal, né, na construção do número índice. Então aqui nós temos que agosto de 94 igual a 100, ele vai adicionando aqui as variações mensais da inflação, e aí nós vamos chegar aqui numa trajetória bem típica do índice geral de preços de agosto de 94 até 2012. Né? Observem que aqui eu defino o número índice como proporções estatísticas idealizadas para comparar valores de uma variável em diferentes períodos. Bom, aqui eu tenho a trajetória do número índice de GPDI, com a base 100, ao longo do tempo, ele chegando até 500. Se eu pegar a série e colocar com base em novembro de 2012 igual a 100, então veja que eu troquei o eixo aqui, então aqui passou a ser 100, aí ele volta aqui para 20. Mas a trajetória é a mesma. Olha, agosto de 94, novembro de 2012. Agosto de 94, então não muda nada a trajetória. Então, o número índice tem essa característica. Ele não muda a trajetória, ele simplesmente muda a base. Bom, a atualização monetária se dá por uso de um deflator, né? E por definição, o deflator é qualquer índice de preços utilizado para equiparar valores monetários de diversas épocas, N, ao valor monetário de uma determinada época tomada como base zero. Então seria a fórmula da atualização monetária utilizando aí um deflator é exatamente esta, onde eu tenho VR, o valor real no tempo zero, Vn, o valor nominal no tempo n, e o índice na base zero, ou seja, eu estou trazendo os valores de cada período n para o tempo zero, multiplicando por 100. Então essa é a fórmula oficial do deflator que vamos utilizar. Só para fins de registro, aí vocês tiram um print aí depois, uma pausa, e verifiquem que nós temos aqui dois critérios. Né? O critério de deflacionar uma série, né, onde você vai fixar a data zero e todo o período daí para frente você vai levar o tempo zero considerando o índice zero. Todo período 2 para o tempo zero, período n para o tempo zero. Então você deflaciona você trazendo os períodos futuros para o tempo zero. E inflacionar seria exatamente o contrário. Você pega o período zero e leva para o tempo n. Período zero e leva para o tempo n. Então você fixou aqui como a data 100, por exemplo, aqui na frente, e aqui 100 aqui no início da minha série. Então, aqui inclusive eu já coloquei aí um indicador IPCA para registrar aqui, só para ilustrar o uso. Então, é mais para que vocês possam entender a lógica do indicador. Bom, essa tabela também apresentei em sala para que vocês tivessem aí uma forma de registrar, né, um modelinho para vocês trabalharem aí a atualização monetária. Então veja, você a partir do valor nominal, né, desenvolvendo aqui, por exemplo, digamos que isso aqui seja 82 bi, 109 bi, 142 bi, 190 bi, 269 bilhões, certo? Vamos supor. Só que esse valor nominal ele está acompanhado também de uma taxa anual de inflação, que é a perda do poder aquisitivo, inclusive dessa trajetória aqui. Mas o que eu quero? Eu quero construir um deflator para
calcular o valor nominal em valor real. Então, como eu faço? Eu fixo aqui a base, 4,46, por exemplo, e vou adicionando aqui 4,46, quanto que vai ser o novo valor, levando em consideração que daqui para cá teve 5,90 de acréscimo. Então, como que eu faço isso? Eu pego uma regrinha simples de matemática financeira, principal, 1 mais I é igual a montante. Então, o principal é 4,46, eu quero um novo montante, dado que o 5,90 é isso aqui. Então, 1 mais 5,90, lógico que aqui está percentual, divide isso aqui por 100, então fica 1,0590, multiplica por isso aqui, vai me dar o que eu vou chamar de 4,72. 4,72 mais 4,31%, 4,92. 4,92 mais 5,91, 5,21. 5,21 mais 6,50, 5,55. Então, eu construí aqui uma acumulação das taxas de IPCA anual para o meu deflator, a construção do meu deflator. Então veja que eu vou fazer o que agora? Eu vou fixar aqui o número índice como a base igual a 100. Lembre-se da fórmula anterior. Era 4,46 dividido por 4,46, ok? Vezes 100. Aí eu tenho aqui 4,72 dividido por 4,46 vezes 100, 4,92 dividido por 4,46 vezes 100 e assim vai. Construir aqui o meu deflator e vou utilizar a fórmula normal para fazer o cálculo do valor real. Então o que eu vou fazer? Vou pegar lá o 82, né, dividir pelo número índice vezes 100. Olha lá, valor nominal dividido pelo valor real 110,31 vezes 100, 129, e assim vai fixando aí o valor nominal. Eu vou chamar isso aqui de deflator e o valor real. Lembre-se que o que eu estou fazendo aqui, pessoal, nada mais é que a aplicação daquela formulazinha, ó, né? Então eu vou fixar aqui o índice, 4,46 dividido por 4,46 vezes 100, aí vem o índice N, 4,72 dividido por 4,46 vezes 100, aí vem o índice N, 4,92 dividido por 4,46 vezes 100, aí vem o índice N, 5,21 dividido por 4,46 vezes 100, assim, toda a série que for anual, igual nós estamos fazendo aqui, se for mensal a gente vai fazer isso por mês. Bom, construímos esse danado desse número índice, que eu quero mudar a base de 2013 igual a 100 para 2017 igual a 100, eu vou fazer exatamente 5,55 dividido por 100, e assim vai, usando essa fórmula aqui, ó. Olha lá. Certo? Então vou pegar, olha, 5,55 dividido por 5,55, 5,21 dividido por 5,55 dá 93, 4,92 dividido por 5,55 vezes 100 dá 88. Esse daqui, esse danado aqui é o que está aqui embaixo, o valor nominal é esse que está aqui, o valor real é esse que nós conseguimos conquistar aqui. Ok? Então, muito simples, vocês deem uma pausa aí, estudem isso, montem uma tabelinha no Excel e vocês vão construir um deflator. Bom, o uso também para a construção de valores reais a partir das taxas, também a gente pode fazer, como eu disse em sala de aula, uma construção de valores monetários a partir do crescimento de taxas que estão registrados aí em diversas bases de dados. Às vezes eu não tenho valor e eu posso construir uma série de valores, eu posso construir uma série de número índice. Ou seja, aquele princípio de número índice que eu posso fazer, né, uma inversão aqui e obter. Por exemplo, eu tenho aqui 456, foi construída a partir de uma taxa de 5%. Então qual é o valor anterior? Posso aplicar isso aqui, o valor presente, né, agora é a minha incógnita e o valor futuro é o valor que eu tenho aqui como dado. Então o que eu faço? Eu simplesmente divido o valor futuro por 1 mais I, eu vou ter o valor presente. Então nada mais, nada menos que
434. Então, eu vou pegar o 456, dividir por 1 mais 0,05 e eu vou ter o 434. E assim eu vou construir. Lembre-se que aqui eu tenho um valor negativo, entra aqui com valor negativo, tá certo? Só para vocês fixarem aí. Então, aqui eu vou construir uma série. Eu cheguei a uma série financeira a partir simplesmente da taxa, tendo somente um valor. Se eu tivesse o valor somente aqui, eu faria também a taxa de crescimento e se construiria tudo a partir de uma regrinha simples de matemática financeira. Então aqui é mais um uso, né? E aqui a construção do número índice de acordo com o que a gente acabou de fazer no slide anterior. Ok? Bom, para que serve isso? Por exemplo, para uma situação dessa, onde a gente tem uma série que está descontinuada e eu quero montar um modelo que vai de janeiro de 95 até julho de 2012. Aí, como essa série foi descontinuada por talvez uma mudança de metodologia na coleta das informações, aí eu pego a trajetória mensal aqui, compatibilizo somente esse período aqui, ó. E aí eu posso continuar essa série aqui, né, que é a série final, oficial, ou se eu quisesse continuar essa série a partir das taxas de crescimento aqui, eu poderia continuar essa série aqui. Então é uma forma de eu aplicar também essa metodologia de construção de uma série a partir da taxa de crescimento. Bom, aí vem as curiosidades que eu falei para vocês. Primeiro, taxas acumuladas, né? Seria simplesmente pegar a taxa, 1 mais a taxa para fator de acumulação, né, de uma taxa positiva e o fator de acumulação para uma taxa negativa, o que muda é o sinal aqui, ó. E aí eu tenho 1 mais i, vezes 1 mais i, vezes 1 mais i, vezes 1 mais i. Produtório desses argumentos aqui, menos 1 vezes 100, eu vou ter uma taxa acumulada de, por exemplo, inflação. Né? Aí para que eu vou usar isso? Por exemplo, eu posso usar isso para calcular a taxa média de crescimento, né? Ou seja, eu quero a média da taxa de inflação. Como é que eu faço? Eu simplesmente somo e divido por N? Não, não é valor absoluto, isso aqui é taxa. Então a taxa eu faria assim, 1 mais a taxa, vezes 1 mais a taxa, vezes 1 mais a taxa, tira a raiz enésima dessa taxa, menos 1 vezes 100. Aí eu tenho a média da taxa, que é uma característica de média de taxa. Então é uma média geométrica. Bom, a taxa real de juros, a fórmula tradicional da taxa real de juros não é você pegar o valor nominal e subtrair a inflação. É, na realidade, você pegar o valor nominal dos juros e descontar a inflação. Certo? Então, eu estou pegando a taxa nominal de juros, descontando a inflação, menos 1 vezes 100, eu tenho a taxa de juro real. Tá bem? Mais uma vez, isso aqui é o procedimento correto no mercado financeiro. Bom, e a taxa de câmbio real, que é a taxa de câmbio nominal, real por dólar, por exemplo, aqui é o exemplo que eu estou dando, né? A taxa de câmbio nominal vezes o índice de preço americano dividido pelo índice de preço no Brasil. Aí essa razão me dá a taxa de câmbio real, real por dólar. Isso aqui é uma definição que está no Paul Krugman, né? Então vocês podem procurar no Paul Krugman e praticar isso quando você estiver trabalhando com câmbio em um modelo econométrico que precise da taxa de câmbio real, não só a taxa de câmbio nominal. Ok, pessoal? Então esse foi o conteúdo da aula. Isso aqui é simplesmente uma breve explicação para que vocês tenham aí uma orientação para continuar os estudos. Eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa lá no aplicativo do curso de econometria, Salações, Shine App, contas nacionais mensais, pegue lá o PIB acumulado 12 meses, do período que tiver lá de 2000 até o período mais recente, e vamos tentar montar uma tabela para deflacionar de acordo com o IPCA. Peguem também o IPCA, que está ali também no Shine, pega as duas séries, construam a série nominal, construam a série real, a taxa de inflação, acumule a taxa de inflação, ache o deflator e calcule o valor real. Então essa é a atividade do próximo encontro. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui e retomamos aí na próxima aula para podermos conversar um pouquinho mais sobre
o nosso curso, ok? Até a próxima.